Uma atividade tradicional em países do Mediterrâneo, como Espanha, Portugal e Itália, está conquistando os agricultores gaúchos. É o cultivo de oliveiras. A equipe do Rio Grande Rural foi até a propriedade do seu José Alberto Alwed, no município de Cachoeira do Sul, para conferir a produção de olivas e a extração do azeite. Acompanhe. O cultivo de oliveiras está ganhando espaço em solo gaúcho. De acordo com o levantamento da Emater, são cerca de 418 hectares implantados no Rio Grande do Sul, que produziram 63 toneladas em 2011. Para esta safra, os técnicos estimam uma produção de 150 toneladas. Agora, nos últimos 8 anos, reiniciou o plantio de oliveiras por uma iniciativa dos produtores de Caçapava do Sul, até o FEAPER financiou na época, né? E a maior dúvida era exatamente essa, é possível produzir ou não? Hoje, passados esses 8 anos, pode-se afirmar com clareza que a dúvida sobre produção, ela não persiste mais. Exemplo é que está se colhendo em algumas áreas produtividades iguais ou até superiores à média das regiões históricas na produção de oliveira. Está se colhendo aí em torno de 10 toneladas por hectare. No pomar Olivas do Sul, na propriedade José Alberto Alwed, em Cachoeira do Sul, as oliveiras dominam a paisagem. Quando adquiriu a propriedade, o engenheiro elétrico aposentado queria aliar o prazer a uma atividade rentável. Iniciou investindo no cultivo de uvas para a produção de espumantes para o consumo próprio. Começamos a estudar várias alternativas, não de tornar uma pequena propriedade rural autossustentável, e sim tornar uma pequena propriedade rural altamente rentável. E com base nisso nós estudamos várias culturas e chegamos à oliveira. Basicamente, na época, fazendo a seguinte pergunta: se o Chile, o Uruguai e a Argentina, que estão em torno do paralelo 30, produzem azeitonas e produzem excelentes azeites, por que não nós, no Rio Grande do Sul, sobre esse mesmo paralelo, não poderíamos produzir? E a partir daí aceitamos esse desafio. Desafio que encarou desde a produção das mudas. Embora no início a Alwed tenha adquirido mudas de fora, foram anos testando técnicas e métodos até que conseguisse o enraizamento das estacas e uma produção própria de mudas de qualidade. E que nós agora, então, tiramos estacas dela para enraizar e fazer a multiplicação desses clones. Na verdade, o que nós temos aqui são estacas que, com um tratamento adequado, colocam raízes. Essa estaca aqui, ao mesmo tempo que ela bota a raiz, ela já coloca um broto. E depois daqui, ela é colocada num pequeno recipiente de forma que se desenvolva mais raiz rapidamente. E esse trabalho aqui é fruto de vários anos de pesquisa? Como vocês chegaram até? Na verdade, assim, nós não conseguimos nenhuma bibliografia ou ninguém que nos contasse como é que se faz efetivamente o enraizamento de estaca. Até tem livros que tratam sobre isso, mas se tu for aplicar aquilo, tu não consegue resultado, né? Então nós, para chegarmos a esse ponto, fizemos aqui na Olivas do Sul 3 anos de pesquisa e depois de conseguirmos o enraizamento, ainda contratamos um consultor do Uruguai. Depois de enraizadas, as estacas são plantadas em um substrato especial. Essa turfa tem o pH dela corrigido e a adubação adequada para que a muda possa emitir mais raiz. Na verdade, nesse primeiro momento, o nosso grande objetivo é fazer com que a muda crie um sistema radicular bastante desenvolvido. Eu percebi que aqui só tem mulheres trabalhando. Entendeu, Honório? Honório!
Porque é um trabalho delicado que exige um cuidado. A mulher, ela efetivamente tem um rendimento melhor aqui, tem mais sensibilidade, né, para tratar com a questão de muda, porque é efetivamente um trabalho delicado. Né? Daqui elas são colocadas em uma sala de aclimatização e depois na estufa maior. O processo todo, desde o enraizamento até que ela atinja o tamanho ideal para o plantio, demora cerca de 1 ano. E uma muda perfeitamente sã, né? E em plenas condições de ir para o campo, com 1 litro de sistema radicular. Isso aqui é o que é mais importante. Mais importante do que a altura da muda é tu ter um sistema radicular desenvolvido. Porque quando tu compra uma muda num vaso muito pequeno, o sistema radicular dela, obviamente, é proporcional ao tamanho do vaso. Sim. E isso causa uma grande dificuldade de pegamento dessa muda depois, e ela vai sofrer muito mais até começar a se desenvolver. A qualidade da muda, aliada às boas práticas de manejo, é que vai garantir uma boa colheita. Mesmo com as plantas ainda jovens, o pomar Olivas do Sul já está superando em produtividade os países que têm tradição no cultivo das oliveiras. A Itália produz, em média, 6 toneladas por hectare. Nós insistimos em dizer que, e a literatura diz isso, que a oliveira tem uma fase juvenil, que enquanto ela tem a casca lisa, ela se encontra nesta fase, e quando ela passa a ser uma oliveira adulta, a casca fica bastante rugosa. Então nós, com oliveiras na fase juvenil, este ano, na variedade arbequina, já conseguimos uma produtividade de 10 toneladas por hectare, o que é um fato extraordinário. Os resultados são acompanhados de perto pela pesquisa e pela extensão. Nós estamos acompanhando em conjunto FEPAGRO, Emater, Universidade do Rio Grande do Sul e coordenados pela Embrapa de Pelotas, unidades experimentais em 13 diferentes municípios do estado. E nessas unidades são observados uma coleção de cultivares para ver como é que eles se comportam em termos de produção. Lá no Auede específico, a propriedade que tu perguntaste, ele fez um pomar comercial com as variedades arbequina e arbosana, e já agora que estamos no 5º ano, tivemos essa surpresa positiva de produção excelente em volume e muito boa em qualidade, dando um azeite com as características de azeite extra virgem, né, que ele está processando e está envasando para vender. Dos 17 hectares implantados, 12 estão em produção. O proprietário espera colher 100 toneladas de azeitonas nesta safra. Na época da colheita, a propriedade chega a gerar 40 empregos diretos. E toda essa produção colhida é processada aqui mesmo na propriedade. A Auede investe também no beneficiamento, fazendo a extração e o invase do azeite extra virgem. Nesta safra, a Olivas do Sul deve produzir cerca de 20 mil litros de azeite. Nossa capacidade total hoje é de 180 kg/hora, sendo que nós estamos trabalhando 24 horas por dia.